Então, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos conversar sobre mais um assunto muito gostoso, sobre um assunto, digamos assim, um pouco mais íntimo, né? Nós vamos buscar informações dentro do nosso perfil corpóreo e essas informações sendo transmitidas de acordo com a nossa personalidade. Veja que bacana, né, esse conteúdo de hoje, esse tema de hoje, que nós iremos apresentar. Eu tenho certeza que vai ser novidade para muitas pessoas e para outras vai ser uma reciclagem, né? E a gente precisa sempre estar aberto, então, para essas possibilidades, né? Então, vamos lá. Hoje vamos falar sobre a linguagem corporal, né? Qual a estrutura que nós temos, a estrutura física do nosso corpo, será que ela representa alguma coisa quando a gente fala em personalidade, em perfil, né? Será que as características, né, que nós hoje absorvemos de acordo com os anos, né? Nós vamos nos desenvolvendo, né, de quando nós somos crianças, depois jovens, adultos, até chegar numa certa idade onde a gente já acha, né, que todas as nossas personalidades e todas as nossas composições já estão ali formadas, e é aí que a gente se surpreende, né? Então, eu vou transmitir a minha telinha para vocês, para a gente... Opa! Passei aqui. Para a gente poder iniciar. Aqui. Muito bem. Vocês confirmem para mim se vocês já estão vendo a minha telinha. Show, Jefferson. O Jefferson sempre me auxilia, ele fica sempre aqui do meu lado. Como ele entra primeiro, ele está sempre aqui, ó, na minha telinha do ladinho, eu fico me posicionando pelo Jefferson. Maravilha, então. Então, nossa linguagem corporal modela quem somos. Vocês acham que isso é capaz? Né? Que tem sentido? Faz sentido para vocês quando a gente imagina assim, mas será, Priscila, que o modo que a gente se posiciona, o modo que a gente se coloca, né, ele tem algum sentido em relação a alguns comportamentos ou em algumas conquistas, né, até mesmo profissionais da nossa vida? Eu acredito que pensando num contexto amplo, sim, né? Imagina se a gente estivesse lá numa entrevista de emprego, por exemplo, com um comportamento inadequado, né? Ou com uma vestimenta inadequada, ou com uma postura inadequada, né? Provavelmente isso influenciaria negativamente, né, no processo seletivo, por exemplo, né? Mas também em outras áreas, em outras estruturas da nossa vida, isso também ela é muito característica, né? Então, buscando todas essas informações, e hoje nós vamos entender um pouco mais, né, sobre o que o nosso corpo reflete em relação ao que nós sentimos, o que nós vivenciamos, né? Talvez aquilo que a gente extravasa ou internaliza, tudo isso vai fazendo transformações, né, morfológicas, né, físicas no nosso organismo, fazendo com que haja transformações diferenciadas, né? Então, isso que é legal, isso é bacana da gente analisar, né? Não somente numa estrutura profissional, mas sempre pensando numa estrutura pessoal também, numa estrutura social, onde a gente possa, né, entrar em contato com o nosso eu interior, né, refletindo em estruturas positivas aí para a nossa vida e tudo mais, tá? Então, só para a gente entender um pouco, né? A nossa linguagem corporal, então, ela sendo influenciável, pensando, né, numa comunicação não verbal, onde eu não vou me expressar, ou eu dificilmente, porque eu vivo sempre com as mãos assim, né? Porque eu gosto dessa coisa de expressão. Mas pensando numa comunicação que seja não verbal, né, onde a gente tem ali composições mais relacionadas com desenvolvimento de mente, né, com desenvolvimento de condutas de pessoas, né? Então, a linguagem corporal,
ela não só afeta pessoas que estão interagindo com a gente, né, propriamente dita, mas também ela se internaliza em nós mesmos, né? Então, quando tomamos uma posição, sei lá, quando a gente pensa em buscar um cargo dentro da empresa, né, buscar um cargo acima do que nós já estamos, né, um espaço maior, uma posição maior, né, de poder, digamos assim, né? Então, isso, ele não é visto somente, se a gente for fazer uma comparação, nós falamos isso em alguns encontros passados, quando a gente falou sobre violência, que a gente fez essa comparação de seres humanos e animais, né? Então, agora eu volto a fazer essa comparação aqui, na parte de comportamento, na parte de movimentação corpórea, seja verbal ou não verbal. Falando especificamente em não verbal, ou em aquisição, né, de espaço ou poder, a gente volta a fazer essa comparação com o reino animal, né, onde basicamente a manada, né, ali tem que ter um líder específico, e a gente é muito assim, né, a gente busca e luta por espaço maior, busca e luta por territórios maiores, isso é até quando a gente vai pensar em uma casa, né? Antes era uma casa menor, agora eu penso numa casa um pouco maior, daqui a pouco eu penso numa casa um pouco maior, e assim vai, numa sequência de grandiosidades sendo adquiridas, não com base somente em espaço, mas também com base em poder, né? Então, a gente é muito assim, e muitas dessas vezes, quando a gente faz essas comparações, a nossa postura e o nosso comportamento, ele também vai sendo alterado, né? Então, quantas pessoas, até mesmo, pensem aí, quantas pessoas vocês conhecem que, sei lá, alguns anos atrás tinham um poder aquisitivo um pouco mais baixo, e com o passar dos anos foi adquirindo um outro poder aquisitivo, e hoje é nariz empinado, hoje não conversa com mais ninguém, hoje vive excluso só numa outra roda de amigos, né, ou de interesses. Então, tudo isso molda o nosso comportamento, né? Então, desde quando nós somos crianças até a nossa fase adulta, e chegando na fase adulta, se você não tiver uma estrutura, e se você não tiver esses entendimentos relacionados à inteligência emocional, automaticamente você vai transformando a sua linguagem, não só corporal, mas também de, entre aspas, poder, né, em algo que seja além do necessário, né? Então, a gente precisa estar sempre se policiando em relação a isso. Uma outra situação também que altera a nossa estrutura corporal, não só a parte comportamental, é uma situação de estresse, por exemplo, né? Então, quando a gente tem uma situação de extremo estresse, o nosso comportamento, ele muda. E quando é um comportamento de estresse por medo, por exemplo, a gente se retrai, né? Quantas vezes eu, por exemplo, tenho pavor de barata, pavor, porque já tive uma história lá atrás que marcou a minha vida. Então, hoje eu tenho um pavor. Então, isso me trava. Então, é um estresse vindo através do medo que me trava, né? E eu não consigo sair dessa estrutura, dessa situação, mesmo trabalhando inteligência emocional, mesmo trabalhando o desenvolvimento, né, na parte comportamental e na parte de equilíbrio dos sentimentos e das emoções, uma pequena estrutura, um pequeno obstáculo que ainda, no caso falando Priscila, ainda tem esse asterisco, né, dentro dessa minha história, que impede que eu tenha, né, um outro tipo de comportamento com um inseto desse tamanhozinho, que ele deve ter muito mais medo de mim do que eu dele, né? Mas é algo que tem que ser trabalhado. Então, buscar, né, os nossos medos, os nossos anseios, os nossos receios, fazem parte desse desenvolvimento, dessa estrutura que modela o nosso corpo. E aí, estudando um pouco mais sobre, né, essa parte comportamental correlacionada com a parte estrutural do nosso corpo, a gente começa a observar algumas coisas que fazem realmente sentido, né? Então, hoje, eu vou trazer algumas estruturas para vocês
que vocês vão ter que fazer essas comparações. Eu, como já disse, a gente está junto há algum tempo, né, aqui, mas eu não conheço vocês a fundo, então vocês vão precisar buscar informações dentro do físico de vocês, que são correlacionados com a personalidade, com o perfil de vocês em relação à parte comportamental, a parte emocional, a parte sentimental e também a parte psíquica, né? Então, isso que é legal, é bacana a gente ter essa junção de uma estrutura com a outra, tá? E aí eu trago aqui, né? A quem a nossa linguagem corporal influencia. Vocês acham que a gente, de acordo com que a... Bom, nós já falamos sobre isso, provavelmente vocês vão concordar comigo, né? O modo que a gente expressa as nossas emoções, os nossos sentimentos, independente da nossa transparência ou não, ele afeta e ele influencia outras pessoas, né? Se você está num ambiente onde existe mau humor, você vai ser contagiado com aquele mau humor. Ou você vai transformar aquele mau humor numa alegria total, né? E isso realmente isso é possível, né? Quando a gente faz essa associação das nossas estruturas corporais, seja na parte de fisionomia, de caretas, né, de caras e bocas ou de expressões, isso faz sentido, né? O nosso corpo, ele é um elemento extremamente importante dentro de um contexto, quando a gente fala em psicanálise, ou até mesmo nessa transição corporal, né? Num contexto, sempre que a gente vai buscando algo que seja estressante, ou que a gente vai buscando algo que seja importante para o nosso desempenho, para a nossa vida social, profissional, né? Então, o nosso corpo, ele fala muito quando a gente tem algumas situações que são desconfortantes para o nosso cotidiano, né? E muitas vezes é diferente, faça essa associação, né? Você sentado na sua casa, conversando, batendo papo com os amigos, e isso é uma situação, né? Mas imagine que você esteja em uma outra situação onde você precisa também estar descontraído, mas você não conhece ninguém e automaticamente isso te dá uma travada, né? Tem pessoas que têm mais facilidade em chegar em ambientes que não conhecem ninguém e já começar a descascar todo o verbo, né, da vida toda e tudo mais, ou como dizem por aqui, bater língua, né? Fica batendo língua o dia inteiro com facilidade, mas outras pessoas têm uma maior dificuldade para isso, né? E precisa sim, né, de transformações, precisa sim de um acompanhamento mais específico, com recursos e tudo mais, tá? Então, o formato do nosso corpo, ele vai explicar muito sobre como nós somos, quais são as nossas características, quais são os nossos traços de personalidade, né? Identificando quais são as nossas emoções, né? Então, para a gente poder fazer uma associação de formato de corpo com personalidade, tá? Então, o formato do nosso corpo, ele vai revelar, então, algumas características. Aqui na tela para vocês, tem alguns formatos de corpo, né? Tem mulheres aqui, mas a gente pode colocar a imagem do homem, porque é a mesma estrutura, tá? Tanto para homem quanto para mulher. E aí você tem alguns pontos, né, da estrutura do corpo de uma pessoa que transformam essa visão que nós temos nessas formas geométricas em características em relação à nossa personalidade, característica em relação ao nosso perfil. Então, por exemplo, as nossas emoções, as nossas personalidades, nossos sentimentos, as nossas atitudes, muitas vezes explicadas por que nós temos uma gordurinha aqui, ou uma gordurinha ali, ou por que nós temos tais semelhanças, né, com outras pessoas. Então, e essas semelhanças não são somente físicas, elas também são comportamentais e de personalidade. Eu não sei como que vocês enxergam, né, a estrutura de signos, por exemplo, mas toda vez que eu sou uma pessoa de leão, e aí eu encontro uma outra pessoa de leão que fala, nossa, nós temos muito a ver um com o outro, né? Mas será que isso realmente tem a ver? Isso falando em signos.
Então, pensem dentro de vocês, será que o formato do corpo tem a ver com a personalidade? Então, pessoas que têm formatos de corpos iguais, têm personalidades iguais? Né? Será que isso cabe dentro desse contexto? Ou temos personalidades, todos nós temos personalidades muito semelhantes, cada uma aflorada em detalhes diferenciados, né? E eu, por exemplo, tenho vários tipos, né, de personalidades. A gente foi fazer uma análise, um teste. Numa próxima atividade, num próximo encontro, a gente vai fazer um teste. Já fizemos alguns testes de personalidade, mas a gente vai fazer um teste mais específico. Hoje não, mas no nosso próximo encontro a gente vai fazer um teste. E esse teste ele vai trazer justamente isso, né? Será que as nossas personalidades elas são cruzadas? Eu consigo ter um pouquinho de cada uma e a gente vai entender um pouquinho de cada para vocês me responderem lá no final. Sim ou não? Ou eu sou um tipo de personalidade só, ou eu tenho vários tipos de personalidades, assim como vários tipos de papéis sociais que eu vivencio ao longo da vida, né? Então, para a gente começar a entender um pouco sobre o formato do corpo, né? O que a gente analisa quando a gente fala em formato de corpo e personalidade? A gente analisa o tamanho do quadril, glúteo, ombro, peitos e mamas, abdômen, panturrilha, a papinha, sabe aquela papinha embaixo do queixo? Culote, flacidez, gordura localizada, enfim, aspectos estéticos que fazem, então, que demonstram, na verdade, o que a gente está sentindo interiormente, refletindo nas nossas partes externas, né? Assim como muitos são aqueles exercícios de quando você está sentindo uma dorzinha no fígado, aí você vai lá no pé e faz uma massagem num ponto X que reflete, que transmite reflexos para tal região. E isso, os japoneses fazem muito isso, né? Eles fazem muito esse processo de terapia holísticas, né? Através de massagens e tudo mais, onde reflete, né, no equilíbrio das partes internas, nos órgãos vitais. Então, isso é muito bacana e funciona, né? Funciona tanto para a mente quanto para o corpo, isso que é mais bacana, né? Então, assim, estudos mostram que o corpo, ele se modifica, né, obviamente, com o passar do tempo, nos tamanhos diferenciados, nas larguras, espessuras e tudo mais, não só em silhueta, na altura, nos músculos também, e todos eles são moldados de acordo com essa transição de tempo, tanto do que nós passamos, sentimos, quanto comemos e vivenciamos, né? Isso que é legal. Então, o tamanho do músculo, né? Ou o tamanho, o formato do nosso corpo, ele não está 100% estipulado ou 100% delimitado através dos exercícios físicos, por exemplo, ou de uma boa ou de uma má alimentação. Ele tem muitas outras características. Vocês já ouviram aquela expressão assim? Ai, mas eu faço dieta, mas eu não emagreço, né? Ou se não, eu só como saudável, mas eu tenho a pancinha. Ou se não, eu estou engordando, mas porque eu estou preocupada, eu estou nervosa, eu estou estressada, né? Então, quantas e quantas pessoas, e isso é comprovado cientificamente, né, sofrem de obesidade, mas não porque comem exagerado, mas sim porque sofrem exageradamente, passam estresse exageradamente, né? Então, isso transmite, obviamente, para todas as regiões do nosso corpo, né? Moldando esse corpo. Então, é interessante quando a gente faz esses tipos de estudos, e aí você se depara com uma pessoa e depois você fica analisando, né? Você olha assim, não querendo olhar para o corpo, né? Em detalhes, o corpo da pessoa, mas você acaba olhando e pensando, mas será que ela passou aquele tipo de estresse mesmo? Será que ela vivenciou esse tipo de problema? Né? Então, isso é muito bacana quando a gente faz essas aulas e entende um pouco mais sobre esses conteúdos, que a gente pode, então, pensar em não fazer análises significativas como algo profissionalizante, obviamente a gente precisa de um curso capacitatório para isso, mas
a gente pensando em nosso meio profissional, em nosso meio social, para entender um pouco mais quem está ao nosso lado, né? Porque muitas vezes você observa alguns tipos de comportamento que teria uma certa explicação através da forma do corpo de alguma pessoa, né? Então, isso que a gente tem que ficar atento e tentar compreender também, né? Então, como que o corpo se comunica, né? Então, falando em partes, vamos começar pelo abdômen, né? O abdômen, então, o ventre, ele está localizado no centro de equilíbrio do nosso corpo, onde estão os órgãos geradores e controladores das nossas toxinas, né? Que eliminam as nossas toxinas e fazem, então, no caso, os órgãos que eliminam as toxinas são intestino, bexiga, útero, enfim. Então, o abdômen, ele simboliza um equilíbrio de harmonia, né? Então, se há um descontentamento, né, ou até mesmo um descontrole, né, uma revolta ou uma situação de extremo estresse, a um longo período de tempo, essa região ela acumula uma certa quantidade de gordura. E acumulando esse pouquinho de gordura, né, nessa região abdominal, né, interpreta-se, então, que essa pessoa é uma pessoa rebelde, uma pessoa teimosa, né, uma pessoa aparentemente passiva ao extremo, né, que não acolhe com gratidão as pessoas que estão ao seu redor, que não libera a energia, né, que só absorve aquilo. Automaticamente, se você não transmite as informações, te causa um desequilíbrio interno. Obviamente, se essa região é a sua região de equilíbrio, você não tem isso, essa região abdominal ela vai ser mais protuberante. E não tem nada a ver com a cerveja, né? Com a cerveja que toma no final de semana. Então, muita gente, obviamente, que toma álcool em excesso vai ter lá a sua protuberância abdominal. Mas para quem tem um equilíbrio específico e basicamente não tem uma vida, né, de bebidas, de álcool e tudo mais, tem sim que entender, então, que alguma coisa está descontrolada dentro daquele seu ambiente interno. Alguma coisa está acontecendo, né? Muitas vezes, até mesmo uma queda de cabelo, né? Ou também uma fraqueza nas unhas, né? Sempre tem alguma coisa correlacionada. Vocês já ouviram falar que quando a gente não está bem, do nosso psicológico, muitas coisas no nosso corpo são afetadas, principalmente fisiologicamente, né? Então, isso tem que ser analisado com mais delicadeza. Vamos falar então dos braços, né? Os braços simbolizam conquistas, né? Ambições, afetos, a busca por realizar algo grandioso, né? Então, quando as pessoas têm problemas nessas regiões, simbolizam, então, frustrações, né? Porque você não conseguiu chegar num objetivo que era tanto esperado, né? Ou limitações por alguma coisa, ou por alguém que você não conseguiu conquistar, ou por raiva, né? Você acabou tendo um estresse muito grande, uma raiva muito grande por algum motivo específico, não precisa ser qualquer um, né? Mas por algum específico, e você tem, então, problemas. E aí surge, né? Aquelas bursites, tendinites, né? Que muitas pessoas têm na região do braço, e essas tensões musculares, né, e fibróticas, muitas vezes, elas são, sim, caracterizadas com uma intensidade quando você tem processos de estresse, de por frustração, ou por você não ter conseguido algo, ou por você estar ansioso demais, né? Provavelmente vocês já ouviram falar sobre você fica tenso demais, preocupado com alguma coisa e te trava tudo, né? O trapézio aqui atrás do seu ombro, ele fica duro de tanta tensão, mas não é uma tensão física, é uma tensão mental, né? E essa tensão mental, ela é transferida e aí entra muitas reações químicas que o nosso cérebro elimina, né? E automaticamente é absorvido por esses músculos, fazendo com que aquela região ela fique realmente travada, dura, né?
E dói isso, né? É uma coisa ruim. Para quem já sentiu, dói demais você ter uma dor muscular, né? Porque nem sempre um remédio específico ele melhora isso, né? Mesmo porque se vem por um processo psíquico, né, mental ou preocupante de estresse, automaticamente essa é a válvula para poder melhorar, né? E não um medicamento usando uma droga específica para poder fazer com que aquilo melhore, tá? Pensando na cintura, né? Aqueles pneuzinhos que estacionam aqui do lado, aquele panetonezinho que não sai nunca, né? Pode fazer dieta que for, mas ele está sempre lá. Isso também está representado pela parte comportamental, né? E muitas vezes ela vem através de negligência mesmo, né? De relapsos, sentidos espirituais até mesmo, né? Por você não ter crenças positivas, não conseguir equilibrar as suas emoções, o que você as suas atitudes, né? Você é uma pessoa que tem uma agressividade muito aflorada, muito perceptiva, né? Uma individualidade também. Então, pensar muito em si mesmo e não observar ao seu redor, a empatia sempre está presente, obviamente, faz com que você adquira, né, esse tipo de estrutura corpórea, justamente pelas próprias transformações comportamentais, né, que uma pessoa desse tipo que tenha essa característica. E o mais legal é que se você for observando, né, talvez a gente tenha um pouquinho de cada um em cada estrutura já falada, né? Se eu for falar do culote, por exemplo, então simboliza o pai de todo relacionamento amoroso. Então, as pessoas que adquirem mágoas, que adquirem conflitos por causa de besteiras, né, que ressaltam cada vez mais as negatividades, elas tendem a ter mais culote do que as outras pessoas que não têm essas características, né? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa geradora de transformações de conflito. Eu não gosto de bater de frente, eu gosto de apaziguar. Então, não entro dentro dessa estrutura. Então, minha personalidade riscaria essa parte, né? E que aí, olhando a minha estrutura corpórea, faz muito sentido, né? Então, pensar um pouquinho aí, o que a gente está conversando com o que você realmente sente hoje e vivencia na estrutura física, né? Se a gente for pensar nos glúteos, os glúteos máximos, né, que essa região, esse músculo, eles representam poder, eles representam a pessoa que toma decisões, a pessoa que tem coragem de ir em frente, que é uma pessoa determinada, né, que sabe dosar as suas emoções, a sua parte financeira. Isso tudo para quem tem os glúteos máximos, o popô, o bumbum, vamos falar popularmente dizendo, né? Básicos, naturais, não tão protuberantes, mas também não tão pequenos, né? Numa quantidade que adapta ao corpo, ao formato do corpo. Se a gente pensar no músculo um pouco mais caído, mais murcho, né? Ele simboliza, então, solidão, a perda de alguma coisa, né? Ele vivencia, ele vivencia uma estrutura diferenciada daquelas que obtém-se através do equilíbrio, né? Que obtém-se através, então, da inconsistência, né? De uma estrutura física com uma estrutura mais caída. Ao mesmo tempo, a gente pode falar, então, de uma nádega mais protuberante, né? Maior, onde ela demonstra um poder de decisão, mas nesse contexto, né, é uma pessoa um pouco mais autoritária, uma pessoa que gosta de comandar e não aceita ser comandado, né? Então, pensa um pouquinho se isso cabe dentro da sua estrutura aí. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar no tipo de yang. Já ouviram falar isso? Né? Então, são conflitos, né? Então, o lado direito do corpo, ele denomina-se conflito com mulheres, e o lado esquerdo do corpo denomina-se conflitos com o homem. O lado direito, então, é o yin, e o lado esquerdo é o yang, né? Então, yin e yang. Então, é uma estrutura corpórea onde, se essas
se há esse equilíbrio, né, você aceita, então, tanto as informações vindas de um lado feminino, quanto vindas de uma estrutura masculina, né? Você não tem ali um lado que seja mais protuberante do que o outro. Você é uma pessoa em equilíbrio. Se você não tem isso, vou dar o exemplo do machismo, onde você exalta o lado yang, que é o lado onde você, obviamente, coloca o masculino como prioridade, né? Refletindo, então, a negatividade do lado feminino, você tem essa transformação, você tem esse cruzamento negativo, né, de um lado para o outro, então você tem ali um déficit dentro do seu modo como você trata as pessoas, principalmente o lado inverso, então o lado feminino, né, então o lado yin. Então, o lado yin e yang, né, a estrutura yin e yang é uma estrutura onde você tem que ter o equilíbrio, tá? Buscar um lado sempre equilibrado com o outro. Se a gente for buscar pela parte física, morfológica, detalhada, a gente não tem um lado igual ao outro, em nada no nosso corpo, né? Sempre vai ter uma estrutura a mais, ou uma estrutura diferenciada, ou uma estrutura mais saliente, ou uma estrutura um pouco mais torta, né? Do que aquela parcialidade ou aquela igualdade. Então, isso a gente nunca vai encontrar, né? Hoje, existe aquele procedimento estético que faz harmonização facial, né? Onde se perde uma estrutura que é real, uma estrutura que é natural, né? Não criticando quem faz o procedimento ou quem atua com o procedimento, não é isso, mas ele se perde um pouco quando a gente pensa, então, em nos olharmos no espelho como de uma maneira mais real e mais transparente do que nós realmente somos, tá? E se a gente tem esse desequilíbrio todo, obviamente, a gente pode chegar num processo que muitas pessoas encontram, que é a obesidade, né? Então, a obesidade, como já falei no comecinho, nem sempre é porque a pessoa come demais, mas sim porque ela tem muitos estresses que são absorvidos, e esses estresses, eles não são minados através de uma conversa, eles não são minados através e nem imprimidos, né, em forma de expressões positivas ou nem negativas. Eles são internalizados. E se a gente tem ali uma das 10 até umas 5 e meia, mais ou menos. Umas 5. Tá de folga, sala, né? Gabriel, 10 horas da manhã já tô lá. áudio, por Já nem favor. marca a hora. Tá bom? Porque não tá tendo muito trabalho, tá, Eugênio? Mas não tá. Ordem de chegada mesmo, tá bom? Agora, se você quiser marcar. Acho que eu consegui desligar aqui o áudio dele. Isso acontece. Vamos lá. Então, quando a gente tem, né, esse processo para a obesidade, então a gente tem que tentar buscar, obviamente, uma estrutura mais psíquica, mais mental, né, para poder, então, transferir todas aquelas energias que estão sendo absorvidas em energias mais liberadas, né? Os medos, por exemplo, muitas pessoas sentem muitos medos, né? Inclusive, assim, a gente dá para fazer um livro sobre medo, né? Deve ter já livros falando sobre medos, né? Porque os medos, eles realmente impactam a gente e impactam a nossa estrutura mental e psíquica de uma forma tão violenta que o nosso cérebro compreende como uma invasão, como se fosse um vírus, né? Ou uma bactéria extremamente potente. Então, o nosso cérebro interpreta isso de uma maneira, esse medo, essa sensação, essa reação química, né, que o medo traz dentro do nosso organismo, faz com que o nosso cérebro ele se autodefenda, né? E fazendo essas autodefesas, ele acaba liberando outras substâncias que, suprimidas pelo nosso corpo, acabam tendo um armazenamento maior de impactos ou de substâncias que vão diretamente para o tecido adiposo, né? É como sentir frio, né? Ou é como sentir febre, né? Então, o nosso corpo faz esse processo e automaticamente leva toda essa energia para o tecido adiposo. Então, aumentando esse tecido adiposo. Então, não é somente o frio, não é somente a alimentação desregrada, mas o medo também faz a gente engordar. Então, estágios de obesidade são muito mais trabalhados em processos
psíquicos, né, no processos psiquiátricos e terapêuticos do que em processos são mais trabalhados. Não estou dizendo que não são trabalhados também o de alimentação e equilíbrio alimentar, tá? Mas eles são mais trabalhados com a parte psicológica do que com a parte alimentar, tá? Porque a parte alimentar você vai trabalhando aos poucos, mas se a sua mente não estiver aberta, não estiver limpa, não tiver, então, com acesso, não adianta nada, porque a alimentação não vai entrar de uma forma positiva, tá? Mas aí a nossa nutricionista pode explicar para a gente numa outra aula, né, numa maneira muito mais ampla para vocês, todo esse conteúdo, tá bom? Falando um pouquinho sobre panturrilha, né? A perna simboliza, então, a impulsão para o futuro, né? O impulsionamento para o futuro. E a panturrilha faz esse trabalho no nosso corpo, né? A panturrilha, ela impulsiona isso. Então, pessoas que têm a panturrilha mais fininha, chamadas de canela seca, são pessoas que não têm muita coragem de ir batalhar para a vida, né? Não tem muita coragem de buscar o que realmente você quer, né, no futuro, ou que quer desenvolver. Pessoas com panturrilhas mais gordinhas, mais estufadinhas, né? Ou para frente, como dizem a parte estrutural, são pessoas que realmente buscam muito mais, né, encontrar-se dentro não só do mercado de trabalho, mas dentro também de estruturas sociais. Então, se a gente for observar pessoas que têm mais facilidade de comunicação, pessoas que têm uma estrutura um pouco mais, digamos, descontraída, né? São pessoas que, obviamente, têm um impulsionamento maior, né? Tem uma visibilidade maior. E aí você faz a comparação. Será que aquela pessoa vai ter uma canelinha mais seca ou vai ter a canelinha um pouco mais para frente, né? Então, esse processo, e também não tem nada a ver com exercício físico, tá? Então, por exemplo, pessoas que exercitam a panturrilha para que ela fique mais trabalhada, né, mais denominada, ela utilizou o exercício físico para isso, mas a gente está falando de estrutura corporal real, sem a utilização de exercício, sem a utilização de algum outro tipo de aparelhagem, tá bom? Peitos e mamas também tem muito a ver, né, com o tamanho e também com o modo pelo qual você se posiciona e o modo pelo qual você toma iniciativa de vencer na vida, né? Então, as pessoas que têm flacidez, por exemplo, significa falta de iniciativa, né? E não é por causa da idade, a gente não pode associar a idade, porque, obviamente, as pessoas lá com 80, 90 anos vão ter um nível de flacidez muito maior, né? E também a gente não pode pensar em estruturas cirúrgicas também, né? Tem que pensar em estruturas físicas reais, tá? Então, o peitoral, a mama, né? Esse peitoral, essa frente, ela expressa coragem, ela expressa ousadia, força interior, né? Se há gorduras localizadas, por exemplo, significa que a pessoa está passando por algum ressentimento, que ela está passando por algum processo, alguma luta difícil para alcançar os seus objetivos, né? E faz muito sentido quando a gente faz essa análise, né? Então, quando as mamas são muito pequenas, talvez uma mulher ela tenha conflitos muito maiores, não só com ela, mas também com outras mulheres, né? Ela se anula muito, ela retrai o que ela gostaria de vivenciar, né? Ela tem um âmbito muito mais caseiro, muito mais materno, muito mais afetivo para os próximos dela do que para o mundo, né? Então, tem essas características também, tá? Se a gente fala, então, de quadris e ombros, tá? Os quadris mais largos, né? A gente pensando nos quadris maiores, né? Simbolizam, então, uma predominância muito mais sensível, né, a pessoas que têm mágoas, por exemplo, muito mais sensíveis às mágoas, muito mais sensíveis a pensar, então, em se chatear com o que o outro traz, né? Então, me falou uma coisa que não foi agradável, então eu me caio no pranto, né? Mas, por contrapartida, uma pessoa que cuida muito do lar, cuida muito dos filhos, cuida muito da família, né? Ui, tem um bichinho aqui.
e aí busca-se esse tipo de estrutura nos quadris. Se a gente pensar nos ombros mais largos, né, eles representam coragem para enfrentar muitas adversidades vindas, né, pela vida, e os ombros estreitos indicam a ausência da ousadia e da coragem, né? Então faz muito sentido, né? Os ombros mais largos é ousadia e coragem, o ombro um pouco mais retraído é a perda disso, né? E a gente precisa trabalhar essas características também. E aí, pensando isso, tudo bem, pessoal? Hoje é muito conteúdo, muito detalhe, mas vai ser bacana. Depois, quem quiser ir tirando o print das telinhas, é bacana para vocês poderem fazer a análise depois, tá? Eu vou até voltar aqui para vocês, se quiserem tirar um print dessa tela, é legal para vocês poderem, então, fazer essas análises depois, tá? E aí, aqui pensando, então, numa estrutura corpórea, tá? Agora, pensando em traços de características, né? Então, os nossos traços, eles vêm se desenvolvendo desde quando nós estamos na barriga da mãe, né? A mãe gestando lá, os bebês já tem traços sendo apresentáveis ali, né? Então, a gente pode falar de tudo. Os tipos de gêneros vêm através desses traços que são geridos lá ainda no ventre das mães, né? A gente pode pensar em comportamentos violentos, comportamentos inadequados também vindos de traços gestantes pelas mães. A gente pode pensar também em comportamentos positivos, em comportamentos e também em ações que virão lá no futuro, vindos da gestação das mães, né? Então, o bebê dentro do forninho, né, da barriga da mãe, ele faz sim uma absorção de vários tipos de características, não só internas, biológicas e fisiológicas, mas externas também, tá? Como, por exemplo, quando a mãe coloca na barriga um fone de ouvido para o bebê ouvir a música que a mãe gosta de ouvir. Né? Então, essa conexão, essa extração do mundo externo com o mundo interno dentro do ventre faz acionar metabolismos químicos e características que, sim, afetam positivamente e negativamente a vida de uma pessoa lá no futuro, tá? Então, se a gente pensar, pensando agora não só buscando aquelas características que nós falamos da estrutura corpórea, tá? Mas buscando também agora traços que são mais característicos, né? Com intensidades mais diferentes e que influenciam, sim, no nosso cotidiano, influenciam nas nossas atitudes, tá? Então, existe, começando pelo criativo ou pelo esquizoide, tá? Essa mocinha em rosa aqui, bem no centro. Então, ele é dotada de criatividade, é um traço que traz medo de ser rejeitado e gosta de ficar isolado, evita contato físico e é bastante racional. Então, com medo de ser rejeitado, né, vive isolado dos mundos ideais, reservado e evita qualquer contato físico, tanto no mundo racional quanto no mundo criativo. E aí, a gente foi fazer uma análise do corpo dessa pessoa, né? É um corpo mais magro, mais alongado, né? E a cabeça um pouco maior que o corpo. Então, só para a gente voltar aqui, uma pessoa que é criativa, mas ela se retrai, né? Por medo e pelo medo da rejeição. Então, eu sou criativo, mas eu não consigo me expressar porque eu tenho medo que outra pessoa não vá gostar daquilo que eu pensei. Né? Então, é uma pessoa esquizoide, uma pessoa um pouco criativa, né? Mas com medo de ir para o mundo. E qual é a característica do corpo? Magro, alongado e a cabeça um pouco maior que o corpo. Sabe quando fica... Você observa, né? A gente consegue observar esse tipo de estrutura, tá? Comunicativo ou oral. Então, é essa primeira aqui que a gente vai falar agora, tá? Essa primeira imagem aqui. Então, com medo de ser abandonado, adora estar rodeado de pessoas, né? É comunicativo, é empático, isso é muito bom, tá? E gosta muito de contato físico, gosta de estar perto de pessoas.
né, tem uma exibição da sua emoção muito aflorada, tá? E isso automaticamente torna a pessoa comunicativa, a pessoa oral, muito intensa, né? Então, adora estar rodeada de pessoas, é comunicativo ao extremo, é acolhedor, é empático, e o formato do corpo que define esse tipo de personalidade são pessoas mais fofinhas, né? Mais redondinhas. E aí você observa um quadril um pouco maior do que o restante do corpo, o ombro um pouquinho mais fechadinho e o quadril um pouco mais alongado, tá? Vamos falar agora, sobre psicopata. Esse em amarelinho aqui, tá? Os psicopatas também são conhecidos como persuasivos. Forte isso, né? Então, com medo de ser manipulado, por isso que ele é persuasivo. Ele tem medo de ser manipulado, sempre faz boas negociações, é um líder nato. Então, se você, dentro da sua qualidade, né, você é um líder nato, você provavelmente tem um quesinho de psicopata, né? Mas no bom sentido, não é psicopata aquele que sai matando ninguém, não é isso, tá? São as características de traços corporais. Faz sempre ótimas negociações, porque tem muito medo de ser manipulado, então prefere manipular as pessoas, obviamente, tá? E isso acontece de uma forma tão natural e não é forçado, né? Que as pessoas compreendem como realmente ele é o cara, né? Ele é o mega líder, tudo que ele fala dá muito certo. E se a gente pensar, então, na estrutura corpórea, é um triângulo, né? Ele tem um corpo... o corpo na cabeça, né? Ele tem tanto um triângulo formado de cima para baixo quanto de baixo para cima. E é uma estrutura que é um pouco mais concentrada. Então, dá para observar nessa imagem que parece que está tudo muito certinho, né? Tudo em cima, tudo certinho, que cabe junto dos ombros, que cabe o restante do corpo, está muito bem colocado ali, né? Não de uma forma estética, mas parece que é uma pessoa bem apresentável, tá? Vamos falar agora sobre masoquista, que seria esse último aqui, a mocinha que está em roxo. E o masoquista nada mais é do que uma pessoa metódica, né? Tudo muito certinho ali, mas tem muito medo de ser humilhado, tem muito medo de ser rebaixado, né? Prefere ser mais metódico justamente para não ter erro, e esse erro fazer com que as pessoas apontem os dedos e falem, olha, você não é capaz, você não é forte, né? O que não é verdade, né? Porque pessoas que são masoquistas, elas realmente elas são muito mais fortes e capazes de suportar N estruturas, como, por exemplo, rotina, né? Porque ela é tão metódica ali que ela vai ter que se planejar, ela vai ter que ser mais detalhista as suas características, né, dentro do seu perfil ali de trabalho ou social, e ela vai dar a volta por cima e vai automaticamente dar um outro contexto para aquele perfil, né? Então, olhando assim, você vê uma pessoa que, obviamente, tem aspectos mais quadrados no corpo, né? Mas essa estrutura mais tensa, né? Mais, como que eu posso dizer? É mais compacta, né? Ela justamente traz essa característica de que eu sou forte o suficiente e eu vou conseguir passar por qualquer tipo de atitude e ação ou de momento justamente por eu ser metódico, né? E eu vou suportar e eu vou conseguir chegar aonde eu tenho que chegar. E por último, a gente vai falar sobre o rígido, tá? Que é essa estrutura em verde, e as pessoas rígidas são pessoas competitivas, né? Elas têm medo de ser trocadas ou traídas, por exemplo, né? E aí elas buscam sempre estar no topo, sempre ser melhor em tudo, justamente para eu não poder sofrer, né? Então, a competitividade e a perfeição faz parte dessa característica, né? Desse traço, e automaticamente se torna um pouco mais sedutor, né? Se você observar a parte do corpo, é um corpo muito harmônico,
né? As formas, as curvas, né? Então, isso atrai muito mais os olhares de ambos os espaços, justamente só pela estrutura física. E quando essa pessoa começa, então, a buscar as estruturas da sua personalidade e coloca isso em atuação, se torna aquele líder nato, né? Então, não somente falando no psicopata como liderança, mas quem é rígido também, né? Porque ele é competitivo. E a competição faz parte de quem está no processo de liderança, né? Então, pensem aí, tirem print se quiser. O que será que tem lá no oral, no rígido, no psicopata, no esquizoide e no masoquista que cabe dentro da minha estrutura, que cabe dentro do meu perfil, né? E o que é que eu posso absorver de cada uma delas? O mais legal da gente entender um pouco mais sobre essas estruturas físicas é justamente porque pensando, caramba, mas o meu corpo representa o psicopata, ou o meu corpo representa o rígido, o meu corpo representa o oral. E por que que eu não tenho atitudes que são representadas através dessas formas corporais, né? Então, talvez eu não consiga hoje alcançar o meu sucesso profissional, por exemplo, porque eu não estou seguindo o meu perfil, eu não estou seguindo a minha personalidade nata. Eu estou tentando ser aquilo que eu não sou, tentando fazer aquilo que não é para eu fazer, né? Então, quando a gente faz esse tipo de análise, óbvio, hoje foi só uma palhinha do que a gente pode ir a fundo, né? É claro que a gente deveria sentar aqui e ficar 1 hora só falando dessa imagem, buscando essas características, né? Porque muitas vezes, quando a gente observa e casa, né, essas informações com o nosso cotidiano, isso flui de uma forma diferente e faz a gente sair do zero, faz a gente sair daquele patamar que há muito tempo eu queria alcançar e eu não consigo alcançar, né? Porque eu não consigo me encontrar como eu sou. Eu penso que eu sou de um jeito, mas na verdade eu sou de outro. Eu não consigo fazer minha autoanálise, né? Então isso que é importante. E o mais importante de tudo, a gente nunca tem um perfil só. A gente sempre vai ter um pouquinho de um pouquinho do outro, um pouquinho do outro, mais de um do que do outro, e isso é super normal. E é legal a gente saber, a gente compreender isso, levar isso para a nossa vida para a gente poder trabalhar e executar de uma maneira mais positiva, tá? Então, olha, todos os perfis têm os seus valores, não existe um jeito certo ou errado de ser, mas as habilidades de cada um precisam ser aproveitadas na função correta e em um ambiente propício para alcançar a mais alta recompensa, que é o sucesso, tá? É o sucesso na vida. É isso que a gente tem que observar, é isso que a gente tem que aproveitar de todas as informações que a gente obtém, não somente nessa aula, mas em todas que a gente tem aí por vista. Tudo bem, pessoal? Falei, hein? Nem respirei hoje. Tudo bem, tudo bem. Foi direto, sem respirar. Como diz, né? Sem massagem. Foi sem massagem, foi diretão hoje. Nem bebeu água. Nem bebi água, a garganta não travou, graças a Deus. Hoje foi, ó, tranquilo, suave. Muito conteúdo, muita informação, mas eu tenho certeza que pode somar muito na vida de vocês, nas estruturas, e não só profissionais, mas também nas estruturas pessoais, viu, gente? Muito show. Valeu. Muito bom. Vamos tirar aquela fotinho de sempre? Por favor, abram as câmeras. Na foto eu vou sair, viu, Priscila? Opa, Pércio, tudo bem? Eu escutei tudo, fiquei olhando as suas silhuetas que você colocou, viu? Pois é, a gente precisa compreender tudo, Pércio, nessa vida. Nossa, eu não pensei que tinha tão profundidade assim isso, né? Pois é, tem tantas coisas que a gente vai descobrindo ao longo da vida e quando a gente chega lá, a gente vê que tem muito mais ainda pela frente, né? Tá certo, tá certo. Maravilha. Então, vamos lá, vamos para a nossa fotinho de hoje. Em 3, 2, 1, sorriam.
Muito bem, maravilha, pessoal. Muitíssimo obrigada. Muito grata pela presença de todos vocês. Quarta-feira estaremos de volta. Vamos falar sobre liderança motivacional, um contexto muito bacana também. Estão todos convidados. E não percam toda a nossa programação da semana. Deixei no chat para vocês. Fiquem à vontade para poder participar de todas as aulas, tá bom? Ótimo, Priscila. Boa tarde a todos aí. Tchau, muito obrigada. tudo Fiquem de com bom. Deus. Boa tarde a todos. Tchau, Tchau. boa tarde. Abraço, Tércio. Boa tarde.